Imagine uma área no oceano, um triângulo misterioso. Lá, navios e aviões desaparecem, sem explicação. O Triângulo das Bermudas, um nome que causa arrepios. Localizado entre Miami, Bermuda e Porto Rico, esse trecho do Atlântico Norte é palco de eventos inexplicáveis, desaparecimentos repentinos, falhas de comunicação, histórias que desafiam a lógica. Muitos tentam explicar o inexplicável, teorias científicas, lendas marítimas, fenômenos sobrenaturais, mas a verdade permanece submersa. Prepare-se para navegar por águas misteriosas. Mergulhe no enigma do Triângulo das Bermudas. 5 de dezembro de 1945. Uma data que ficaria marcada na história da aviação. 5 aviões de treinamento Avenger decolam da Flórida. Eles estavam em uma missão de treinamento de rotina, conhecida como Voo 19. A missão parecia simples. O objetivo era voar para o leste, depois para o norte, e finalmente retornar à base. O líder do grupo era um instrutor experiente. O tempo estava bom, com céu claro e poucas nuvens. Mas algo inesperado aconteceu. A comunicação com a torre de controle ficou confusa. Relatos de bússolas desorientadas começaram a surgir. O líder parecia perdido, incapaz de determinar a posição do grupo. E então, silêncio absoluto. Um avião de busca e resgate foi enviado imediatamente para localizar o Voo 19. No entanto, ele também desapareceu misteriosamente, sem deixar vestígios. Nenhum destroço jamais foi encontrado, apesar das intensas buscas realizadas na área. O desaparecimento do Voo 19 se tornou um dos casos mais famosos e intrigantes associados ao Triângulo das Bermudas. Este mistério continua a alimentar teorias da conspiração até hoje, com muitas pessoas tentando desvendar o que realmente aconteceu naquela fatídica missão. Março de 1918, Primeira Guerra Mundial. O mundo estava em tumulto, com nações em guerra e mares perigosos. O USS Cyclops, um navio de carga da Marinha dos Estados Unidos, navegava pelo Caribe. Este imponente navio era uma peça crucial na logística de guerra, transportando suprimentos vitais. A bordo, mais de 300 homens e uma carga de minério de manganês, essencial para a produção de munições. A tripulação era composta por marinheiros experientes e oficiais dedicados. O navio nunca chegou ao seu destino. Desapareceu sem deixar rastros. Nenhum pedido de socorro foi enviado. Nenhum destroço foi encontrado, apesar das buscas intensivas. Alguns acreditam que o Cyclops foi vítima de uma tempestade repentina. As águas do Caribe são conhecidas por suas condições meteorológicas imprevisíveis. Outros, que foi afundado por submarinos alemães. Durante a Primeira Guerra Mundial, os U-Boats eram uma ameaça constante, patrulhando os mares em busca de alvos aliados. Mas a falta de evidências mantém o mistério vivo. Investigadores e historiadores ainda se perguntam o que realmente aconteceu com o Cyclops. O USS Cyclops é um dos maiores navios a desaparecer no Triângulo das Bermudas, uma área já famosa por seus desaparecimentos inexplicáveis. Um gigante engolido pelo mar sem deixar explicação. Até hoje, o desaparecimento do Cyclops permanece um dos maiores mistérios marítimos da história. Ondas gigantescas, paredes de água, surgem do nada, engolfam tudo em seu caminho, poderosas e imprevisíveis. As ondas assassinas, ou ondas gigantes, são um fenômeno real, documentado por cientistas, capazes de destruir navios. No Triângulo das Bermudas, a corrente do Golfo pode criar condições ideais para essas ondas. Seria essa a explicação para alguns naufrágios? Mas será que ondas gigantes explicam todos os desaparecimentos? Ou há algo mais? A dúvida persiste. Turbulência atmosférica, fator humano ou anomalia misteriosa. O Triângulo das Bermudas é conhecido por suas condições climáticas imprevisíveis, furacões repentinos,
tempestades violentas, a turbulência atmosférica pode desorientar pilotos, levando a erros fatais. Seria essa a explicação para alguns acidentes aéreos? Mas e os casos sem registro de mau tempo? E as misteriosas falhas de comunicação? A turbulência atmosférica é suficiente para explicar? A resposta ainda é incerta. A natureza imprevisível do Triângulo das Bermudas continua a alimentar o debate. Mistérios magnéticos. Bússolas desorientadas e erros fatais. Diz a lenda que bússolas enlouquecem no Triângulo das Bermudas, apontando para o norte magnético, não para o geográfico. Essa anomalia magnética, se real, pode desorientar navegadores, causando erros de navegação e levando a desastres. Alguns cientistas especulam sobre depósitos minerais no fundo do mar, influenciando os instrumentos de navegação. Mas a falta de evidências concretas mantém a teoria em aberto. Realidade ou mito? O mistério magnético persiste. Teorias paranormais, portais para outras dimensões, e se o Triângulo das Bermudas fosse um portal? Uma fenda no espaço-tempo, conectando nosso mundo a outras dimensões? Teorias da conspiração falam de abduções alienígenas, viagens no tempo, desaparecimentos inexplicáveis. Mas faltam evidências sólidas, nenhuma prova científica, apenas histórias e especulações. A falta de respostas definitivas alimenta a imaginação, fazendo do Triângulo das Bermudas um prato cheio para teorias paranormais. A verdade escondida. Mitos e manipulação midiática. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas não passa de um mito, criado por autores sensacionalistas e alimentado pela mídia. É verdade que muitos relatos são exagerados, histórias distorcidas para aumentar o suspense, criando uma aura de mistério infundada. Mas e os casos documentados? As investigações oficiais? Os desaparecimentos inexplicáveis? Separar fato de ficção é um desafio. A verdade muitas vezes se perde em meio à especulação. Fascinação sem fim. A atração pelo inexplicável. O Triângulo das Bermudas continua a fascinar gerações. Um mistério que desafia a lógica e inspira livros, filmes e documentários. Por que somos atraídos pelo inexplicável? Pela promessa de aventuras? Pelo desejo de desvendar o desconhecido? O Triângulo das Bermudas representa o desconhecido, o inexplorado, um lembrete de que nem tudo tem uma explicação lógica, e talvez seja essa a maior atração de todas. Triângulo das Bermudas, entre a ciência e a imaginação. Um lugar que tem fascinado e intrigado pessoas ao redor do mundo por décadas. O Triângulo das Bermudas. Um local real, com uma história de tragédias reais, mas também de muita especulação. Navios e aviões desapareceram misteriosamente, alimentando lendas e teorias. Cientistas buscam explicações racionais, fenômenos naturais, erros humanos. Eles estudam correntes marítimas, tempestades súbitas e até mesmo falhas tecnológicas. Mas algumas perguntas permanecem sem resposta. Por que tantos incidentes ocorrem nesta área específica? O que realmente está acontecendo sob essas águas traiçoeiras? Enquanto isso, a imaginação corre solta. Teorias da conspiração, fenômenos sobrenaturais, histórias que desafiam a lógica. Alguns acreditam em portais para outras dimensões, outros em atividades extraterrestres. No final, cabe a cada um decidir em que acreditar. Será que a ciência um dia explicará todos os mistérios? Ou sempre haverá espaço para o desconhecido? O Triângulo das Bermudas. Um enigma que continua a nos desafiar, entre a ciência e a imaginação. Um mistério que persiste, evocando tanto o medo quanto a fascinação.